Doutora, as pessoas estão ficando anti-vacina? Há um tempo atrás saiu uma fake news que a vacina causaria autismo e a gente já caiu por terra. O médico que fez essa análise já até perdeu o CRM, não tem relação de autismo com vacina, mas... Muitos pais veem a pornografia como a próxima doença do século. É uma verdade ou é uma mentira? É uma verdade, isso é bem complicado, né? É um tema bem polêmico. Então a pornografia e o uso abusivo de jogos são as próximas doenças. Porque a geração que tá vindo aí é uma geração diferente, por exemplo, da minha geração. Na minha geração, o adolescente ele era muito exposto à rua, né? Essa geração já é a geração zero álcool. Então a maioria da população cada vez bebe menos, usa menos tabaco, até por terem mais acesso à informação. Os vícios estão mudando. Então é o jogo, é a pornografia. Por quê? Porque você não sai mais por causa dos perigos, né? Então a nossa sociedade, pelo menos a nível de Brasil, ficou uma sociedade mais perigosa, o crime organizado, as facções. Então as pessoas se fecham mais em casa, mas em compensação tem acesso a outros problemas e a outros tipos de vício. Que ficam na palma da mão, né? Que ficam na palma da mão muitas vezes, entendeu? O autismo hoje é uma epidemia? Eu sempre faço essa pergunta também, né? Mas não, na verdade, o transtorno do espectro autista aconteceram algumas coisas para que a gente hoje tenha 1 para 31. Então, a cada 31 crianças, uma criança vai estar dentro do espectro. Primeiro foi a mudança dos critérios. Então, antes a gente precisava ter 3 critérios para enquadrar no TEA, hoje bastam 2. Depois foi o acesso à informação. Então, exatamente o que a gente está fazendo aqui hoje. A gente está trazendo conhecimento. Então, com isso, o pai, ele consegue entender, a mãe, né, os pais em geral, ele consegue entender que tem tempo para tudo. Cada criança tem seu tempo, ok, mas tem tempo para tudo. Então, poxa, meu filho tem 2 anos, ele não tá falando ainda, ele não responde quando eu chamo. Opa, alguma coisa tem aqui. Então vamos procurar. Antigamente essa procura, ela se dava muito mais tarde. Até porque tudo que é cultural é difícil de mudar. Vocês já perceberam. Então, é cultural, é difícil de mudar, né? Então, eu criei tantos filhos, os meus filhos só falaram com tantos anos. Mas isso foi há quanto tempo atrás? Hoje em dia a gente tem informação. Então a gente tá mudando com a conscientização. E com isso, os diagnósticos ficam mais prevalentes. Sim. Porque os pais procuram mais cedo. A IA hoje, ela tem limitações. Então, eu acredito que esses modelos não vão substituir o médico, não. Acho que ela vai ser o que a gente tem defendido. É uma medicina 2.0. Eu acho também. Eu acho que não vai substituir o médico e não vai substituir o médico bom. Porque por mais que você falou aí, vai formar muito médico. Mas qual é a qualidade desse médico? Então, como é que esse médico mal formado vai dar pra essa IA uma boa base? Não tem como. Ele não vai saber onde buscar a referência correta, né? Ele não vai saber pesquisar, ele não vai saber buscar, ele não vai... Então, ele vai ter respostas rasas, como o Gabriel colocou aí, né? Doutora, os médicos estão ficando mais empreendedores? Eu digo que quem não é visto não é lembrado. E assim, não adianta você ser o melhor na sua área. Se você não aparecer, você também não vira o melhor. Então, você precisa ser bom no que faz, mas você precisa também se comunicar bem. Se você não se comunica bem, o negócio não vai. Mas sem enrolação pra você agora, vou trazer algo importantíssimo, que é neurociência, neurossaúde e principalmente a área que mais cresce dentro da medicina por interesse dos acadêmicos, que é a neuropediatria. Hoje eu tô aqui com 2 pessoas importantíssimas. Vou começar do bolo até a cereja do bolo. Então, seu Gabriel, se apresente pra gente, por favor. Bom dia. Tá aqui de novo. Mais um Medify Cast. Meu nome é João Gabriel, eu sou sócio do Prontofy, eu atualmente sou estudante de Sistema de Informação na UFAC e estamos aqui. Mas vamos logo pra cereja, né? Vamos logo pra cereja. Antes disso, mais um pouco de bolo, porque vocês têm que ficar aí no vídeo pra gente poder lucrar alguma coisa. Dá trabalho, gente, fazer isso aqui. Sou João Pinheiro, sócio fundador também da Prontofy e chegando na cereja do bolo, sem mais delongas. Doutora, quem que é a senhora? O que a senhora faz? Como a senhora ajuda a sociedade com saúde? Porque aqui na Prontofy a gente tem um objetivo muito, muito grande, que é o da educação e de aumentar o nível de saúde no Brasil. E nós estamos fazendo isso de onde? Daqui do Acre, né? Ou... Perdão, voei aqui. da região norte. Perdão, voei. Dá, relaxa. O bom é que sai assim, natural. Então, doutora, quem que é a senhora pra gente conhecer um pouco hoje? Gente, primeiro esse negócio de cereja não é a melhor opção. Por quê? Porque nem todo mundo gosta de cereja. Então eu prefiro ser a cobertura do bolo, que cobertura todo mundo gosta. Pronto. Não, é verdade. Vamos lá. Eu sou Bruna Beirute, eu sou neuropediatra,
formação, minha formação inicial em pediatria, né? Sou professora do curso de medicina da Universidade Federal do Acre, na disciplina de pediatria, e trabalho com crianças de 0 a 18 anos. Caramba. E já ganhamos mais esse corte aí. Então, de 0 a 18 anos, a senhora atende crianças, mas criança de 18 anos, o pediatra atende? Pediatria até 18 anos. Criança não, né? Já Pediatria até 18 ali. anos, 11 meses e 29 dias. Tchome. Né? Nossa senhora. Existe uma área dentro da pediatria que chama ebiatria. A ebiatria é o pediatra do adolescente. Então, inclui na pediatria. E a ebiatria, o Brasil, se eu não me engano, é pioneiro na criação do tratamento de adolescentes, não é? Exatamente. Então, é uma coisa que a gente fala pouco, não é? Então, muita gente não conhece a ebiatria, mas ela é uma subdivisão da pediatria. Né? E a neuropediatria é também uma subespecialidade dentro da pediatria. Caramba. Então, assim, pessoal, eu não lembro a história direito, parece que foi algo relacionado ao Rock in Rio. A gente pode até comentar depois pra vocês lá na nossa rede social, mas eu lembro que foi uma médica mesmo, né, que criou a parte da ebiatria e era pra cuidar especificamente do adolescente, porque a pediatria ou o cara vai ser só o tratamento ali com pré-escolar, ou a criança mesmo, ou o neonato, e depois tudo que é adolescente é considerado adulto, né? Eu digo que o adolescente ele entra num limbo, né? Assim, porque, tipo assim, quando é criança, todo mundo se preocupa, né? Leva no pediatra, faz a puericultura, faz tratamento regular e tal. O cara vai virando adolescente, aí ele quer ser tratado como adulto, mas ele não tem a maturidade do adulto ainda, e aí ele fica ali naquele limbo sem saber, sem muito cuidado, né? E é uma área crucial, assim, que é onde se tivesse uma atenção boa ali, né, nós teríamos adultos bem melhores. No SUS hoje a gente não tem esse tratamento com adolescente? Não, a grande maioria não. Pelo menos aqui na nossa região, né? Sim, entendi. Não. Aí pra fora tem. Quando eu fiz a residência de neuropediatria, eu fiz em São Paulo, né? Eu fiz no ABC, na Faculdade de Medicina do ABC. E lá tinha um ambulatório de ebiatria. Tinha ambulatório de ebiatria? E tem até hoje, né? Caramba, que bacana. Mas, doutora, como é que a gente trata um adolescente, assim? Qual que é a diferença da gente tratar ele? A consulta do adolescente, ela é diferenciada. Primeiro porque você vai conversar com os pais, claro, ele é menor de idade, ele precisa estar acompanhado. Mas a gente também tem um momento da consulta que você conversa só com ele, né? E aí, ele é o momento que ele consegue falar muitas coisas que talvez ele não falaria na frente dos pais. E a gente consegue falar de sexualidade, a gente consegue falar da parte emocional, a gente fala de bullying, a gente fala de escola, a gente fala de gosto, a gente fala de lazer, a gente fala de sexualidade, a gente fala de várias coisas, assim. Entendi. Que muitas vezes na frente dos pais ainda é muito tabu, né? Assim. Muito mistificado, né? Mas, doutora, falando nisso, muitos pais veem a pornografia como a próxima doença do século. É uma verdade ou é uma mentira? É uma verdade. Isso é bem complicado, né? É um tema bem polêmico. Então, a pornografia e o uso abusivo de jogos são as próximas doenças. Porque a geração que tá vindo aí é uma geração diferente, por exemplo, da minha geração. Eu fazendo 40 esse ano, é diferente. Na minha geração, o adolescente ele era muito exposto à rua, né? Sim. Então ele aprendia ao uso de outros tipos de drogas, outros como álcool, cigarro, tudo. Hoje, essa geração já é a geração zero álcool. Então a maioria da população cada vez bebe menos, usa menos tabaco, até por terem mais acesso à informação. Mas em compensação, os vícios estão mudando. Então, é o jogo, é a pornografia. Por quê? Porque você não sai mais tanto por causa dos perigos, né? Então, a nossa sociedade, pelo menos a nível de Brasil, ficou uma sociedade mais perigosa, o crime organizado, as facções. Então, as pessoas se fecham mais em casa, mas em compensação tem acesso a outros problemas e a outros tipos de vício. Que ficam na palma da mão, né? Que ficam na palma da mão, muitas vezes, entendeu? Mas assim... E é uma faca de dois gumes, porque... Ao mesmo tempo que é extremamente necessário para que você estude, para que você trabalhe. Hoje em dia o online, o digital tá aí. Mas em compensação tem dois lados, como tudo na vida, né? Como tudo na vida. A gente vive falando aqui no podcast, né, dos perigos da IA. Qual que é um perigo da IA, meu sócio? Pensando assim, pronto, faz.
desinformação, ela acaba passando alguma informação errada, que a depender da base de dados que ela usa, porque se ela usar a base de dados errada, ela provavelmente vai passar a informação errada, porque a IA por si só, ela não tem conhecimento. O conteúdo que a IA vai passar depende totalmente do banco de dados, da base de dados que ela tem, completamente. Então, ela tem esse problema da desinformação, porque depende muito de que tipos de dados estão sendo usados para treinar ela. Tem problema de poder acabar influenciando, como já aconteceu em alguns casos, já de pessoas ao suicídio ou a coisas piores, mas justamente... Isso podia ser uma péssima influência para crianças, né? Também. Adolescentes, Claro. né? Então isso é algo pertinente. Mas hoje, até, por exemplo, o Gabriel já começou falando, nossa, faço sistemas da informação. As crianças estão ficando mais tempo na tela, doutora? Cada vez mais, né? Eu falo que é o mal do século. A tela é um problema mesmo? A tela é um problema, é o mal do século, por conta justamente do que o Gabriel falou aí. A gente não sabe qual é a informação que aquela criança está recebendo, qual é a fonte daquilo que ela está recebendo, né? A gente teve caso agora recente no nosso estado, aqui no Acre, um menino que cometeu suicídio em Sena Madureira por uma questão de jogo, né? Então, é perigoso e a gente tá perto da gente. Mas, doutor, o jogo é o problema ou é a falta de controle dos pais? É a falta de controle. Em si, o jogo não é o problema. Até porque se fosse, ele não existiria. Porque ele precisa de um licenciamento para estar ali, né? Mas é o excesso dele, é a falta de controle do pai, é o limite. Porque o jogo ele é criado pro vício. Então, é como se ele é criado, por exemplo, Roblox é criado para comprar Robux. O outro é criado para comprar skin, porque eles querem vender. Normal. Ele é criado pro vício. Beleza. Como qualquer produto. Como qualquer loja. Não é assim? É assim que funciona. É assim que funciona. Só que o quanto aquela minha criança já tem maturidade para isso. É a realidade, muitos pais ainda não preparam para ter essa maturidade, né? Então, se hoje a gente precisa educar melhor nossas crianças com relação a isso, que dicas a senhora poderia dar para esse pai que está querendo educar os seus filhos? Eu acho que a primeira dica é sempre converse, seja aberto, seja amigo do seu filho. Não ao ponto dele não te entender como hierarquia. Eu digo que essa amizade é uma amizade meio difícil, porque ao mesmo tempo que você tem que ser amigo, para que ele possa te contar, para que ele possa falar, você também tem que deixar para ele claro que existe uma hierarquia, né? Até porque é uma relação de pai e filho. E eu acho que educação, eu acho que a educação, principalmente assim, a educação financeira, que é uma coisa que a gente não tem nas escolas hoje em dia. Então, os nossos filhos, eles não são criados para ter educação financeira. Tipo, eu lá em casa eu faço um esquema um pouco diferente, assim, tipo, eu mostro para os meus filhos quanto que deu a conta de luz, para eles entenderem que aquilo ali a luz não vem de graça. Eu mostro quanto eu pago de internet, eu mostro quanto eu pago para eles terem noção de... Não é que eu queira que eles me ajudem a pagar, não é isso. Até porque filho é caro e eles não pediram para nascer. Mas eles precisam entender de onde vem, de onde é o processo. Por que eu saio para trabalhar todo dia? Então, será que vale a pena? Qual é o objetivo dele? É gastar o dinheiro ali no jogo? Então, a gente precisa trazer isso muito claro. Então, acho que a educação financeira, as nossas escolas, se tivessem educação financeira, fazer o uso da internet, o uso das tecnologias de informação e até mesmo da IA de forma mais consciente, né? Eu acho que seria... eu digo que é a dica que eu dou, assim. Então, doutora, qual é o maior déficit da escola para uma criança hoje, que a senhora vê, assim? Eu acho que, assim, as escolas hoje tinham que focar nisso aí que a gente comentou, não só na parte pedagógica. Eu sei que a gente ainda que nós moramos no Brasil e que o futuro dos nossos filhos ainda vão passar pelo Enem, pelo vestibular, e que precisa mesmo pegar nessa parte pedagógica até para ele conseguir alcançar os objetivos. Mas eu acho que, em paralelo, a gente precisa de projetos de educação financeira, projetos de educação com IA. Sim.
Até para ele saber manusear, porque se ele não sabe manusear aquela ferramenta, como é que vai ser? Eu digo que o meu lema é: a gente só ama o que conhece. Então, como é que eu vou gostar e vou usar aquilo a meu favor se eu não conheço? Se eu não tenho informação suficiente para orientar aquilo ali, para ajudar naquilo ali, né? Então, falta um treinamento multidisciplinar. Multidisciplinar. E que aí tem que começar com os professores, para os professores poderem passar. Então, a gente tem que levar essa informação mais adiante ali. Então, é uma coisa que a gente vem batendo na tecla. Educação, conhecimento, formação é algo que aqui no Medify Cash a gente tira esse espaço para vocês conhecerem da parte de saúde, né? Dentro da medicina especificamente, porque é onde você vai ter informação de profissionais que trabalham com isso e têm a visão não só acadêmica, mas prática da coisa. Então, muitas vezes você que é pai, quer tratar do seu filho com autismo, com TDAH, quero que o meu filho cresça adequadamente, você precisa saber de onde tirar a informação, né? Não é entrando ali, top 10 dicas para criar filhos. Não, pergunta as top 10 dicas para quem realmente trabalha com isso, né? Não é num site qualquer. Então, doutora, o autismo hoje é uma epidemia? Eu sempre faço essa pergunta também, né? Mas não, na verdade, o transtorno do espectro autista, aconteceram algumas coisas para que a gente hoje tenha 1 para 31. Então, a cada 31 crianças, uma criança vai estar dentro do espectro. E primeiro foi a mudança dos critérios. Então, antes a gente precisava ter 3 critérios para enquadrar no TEA. Hoje bastam 2. Depois foi o acesso à informação. Então, exatamente o que a gente está fazendo aqui hoje. A gente está trazendo conhecimento. Então, com isso, o pai, ele consegue entender, a mãe, né, os pais em geral, ele consegue entender que tem tempo para tudo. Cada criança tem seu tempo, ok, mas tem tempo para tudo. Então, poxa, meu filho tem 2 anos, ele não tá falando ainda, ele não responde quando eu chamo. Opa, alguma coisa tem aqui. Então vamos procurar. Antigamente essa procura, ela se dava muito mais tarde, né? Até porque tudo que é cultural é difícil de mudar, vocês já perceberam. Então, cultural é difícil de mudar, né? Então, eu criei tantos filhos e os meus filhos só falaram com tantos anos. Mas isso foi há quanto tempo atrás? Hoje em dia a gente tem informação, então a gente está mudando com a conscientização. E com isso, os diagnósticos ficam mais prevalentes, né? Sim. Porque os pais procuram mais cedo e a gente vai investigando. Mas, doutora, é possível pegar autismo? Não é possível pegar autismo. Autismo é um transtorno neurobiológico, é um transtorno do neurodesenvolvimento e a criança nasce com TEA. O que é tão difícil? Por que é tão místico o autismo assim? Porque a gente não sabe o que funciona para quê e para quem, e por quê, né? Então é um espectro, tem várias características. Então a gente sempre cria aquela teoria do copo cheio que transborda. Então eu pego um gene ali que vem do Gabriel, um gene que vem da mãe, um gene que vem... E aí, na hora que mistura tudo, o copo transborda e a criança nasce no espectro, entendeu? Então, ela pode ou não nascer. O autismo é genético? É genético, a gente tem mais de 1.200 genes associados ao TEA já. Mas a gente não tem, assim, porque tem várias crianças com TEA e que não tem esses genes, entendeu? Então, ele é genético, a influência é genética, é biológica, mas a gente não sabe ainda ao certo. E cada ano a gente descobre coisas a mais, né? E nisso a gente tem aprendido muito, né? Até na parte de tecnologia, muitas aplicações com IA, com sistemas. A gente consegue fazer acompanhamento de crianças com inteligência artificial, cara? Rastrear mais cedo. Acredito que sim, hoje está assim, se desenvolvendo muito essa questão de algoritmos para diagnósticos médicos. Hoje a gente já tem para algumas doenças, principalmente câncer. A gente já tem alguns algoritmos já para rastreamento de tumores. Só que eu não sei ainda em relação a doenças como TEA ou TDAH. Então, eu acredito que sim, a partir que esses algoritmos forem se desenvolvendo, que os institutos de pesquisa forem se aplicando mais para essa área, em algum momento a gente vai conseguir sim fazer esse rastreio usando o IA mesmo. Assim, obviamente com o auxílio do médico, que é na certa 100%, mas para facilitar, para a gente já perceber, opa, tem um caminho aqui, tem essa possibilidade. Então, acredito que a partir do momento que for se desenvolvendo mais as pesquisas, isso vai ser possível. Se já não for possível, eu digo isso aqui do que eu conheço. Sim. Mas eu acredito que pode ser que já tenha esse algoritmo e eu não saiba.
E muitos algoritmos estão sendo criados, né? A gente Eu vê acho que- algo aí no mercado que é muito bacana, que é justamente poucos formulários que você já começa a fazer rastreio dessas crianças, né? É a empresa aí lançando isso. Então a gente não sabe ainda se esse algoritmo vem ou não vem, né? O que eu acho? Vou dar minha opinião. Algoritmo de IA, doutor, é possível rastrear crianças com Então, TEA? eu acredito que sinais precoces. Eu acho assim, que a IA não vai conseguir dar o diagnóstico ainda. Sim. Vou falando minha opinião do que eu entendo, do que eu vejo. Porque é sutil, principalmente menina, viu? Precisa-se do médico. Menina vai ser uma coisa muito difícil a IA conseguir, mas pra IA nada é impossível. Mas eu acho que menina ela usa muito masking. Então ela mascara muito. Então a menina com TEA nível 1, que tem um cognitivo preservado, ela tem o que a gente chama de masking. Então ela consegue mascarar a socialização. Então vai ser mais difícil. Eu acho que a IA fazer diagnóstico é difícil, mas rastrear sinais precoces para que aquele pai saiba que tem que procurar, com certeza, e fazer uma mensuração de um acompanhamento para tornar mais palpável. Por exemplo, fiz um diagnóstico lá, uma criança nível 2. Será que essa criança, com o tratamento que ela está fazendo, com a terapia multidisciplinar, ela está evoluindo para o nível 3 ou ela está caindo para o nível 1? Eu acho que essa mensuração De efetividade de tratamento. de tratamento, eu acho que vai ser O futuro do tratamento. Então, exatamente. com certeza, hoje até a gente fala muito por aqui nas nossas redes que a IA, como ela está montada, ela não substitui o médico de maneira alguma. Ela veio para, como a gente fala, né? A gente fala muito isso. A IA dentro da equipe multidisciplinar. Ela veio se tornar parte dessa nova medicina que a gente vem defendendo aqui. Os primeiros a falar sobre a medicina 2.0. E esse termo, com muita alegria, eu digo que é a gente que está cunhando, né? Eu não vejo nenhum outro canto falando isso. Que a medicina 2.0 é uma medicina em que a inteligência artificial é como se fosse o fisioterapeuta, o psicólogo, que ele é parte. Mais uma pessoa, Exato, uma mais uma parte da ferramenta, equipe, né? mais uma ferramenta da equipe multi, eu acho também. Por exemplo, imagina num futuro aí, a gente faz, esse paciente ele faz tantas horas de TO, de psicólogo, de fisioterapia, e aí a gente tem lá uns objetivos, que é o que a gente já monta. Isso já existe. A gente monta lá 30 objetivos. Então, vamos supor, esse paciente com TEA, ele precisa calçar o sapato sozinho, escovar o dente e tal, as atividades de vida diária. Aí a IA vai lá e mensura como ele faz hoje. Daqui a 3 meses de intervenção, o que ele evoluiu. Então, isso para o pai vai ser muito palpável. Até para ele garantir que ele quer manter aquele tratamento. E para nós médicos, estamos no caminho certo. Não. Passou lá 3 meses, o cara não evoluiu, tá tudo errado para trás. Vamos mudar tudo isso. Ou a gente vai mudar o profissional, ou a gente vai mudar a estratégia, ou o que a gente vai fazer? Quem é que fica monitorando Essa esse equipe acompanhamento? Exato. Entendeu? Porque hoje, um dos grandes problemas que a medicina tem é a perca dos dados do paciente, né? Porque às vezes, mas eu tomei a vacina, cartão vacinal. Muitas pessoas Sumiu. perdem. Sumiu. Fez as vacinas? Mudei de casa, alaguei, passei pela alagação, Acontece muito aqui no perdi estado. tudo. E aí? E aí, cadê? Hoje, agora, né, as prefeituras estão buscando sistemas aí para poder ficar tudo guardado ali, né, registrado. Mas ainda assim é muito comum você pegar regiões onde não tem acesso à internet, que no Acre acontece isso também, e eles não terem como até guardar lá dentro. Então, a medicina tem, a área da saúde, na verdade, tem esses problemas tecnológicos e também de entendimento às vezes ali, da população de, poxa, é importante guardar isso. E como é que eu sei que é importante guardar ou não numa nuvem? O que é nuvem? Eu já ouvi paciente perguntando. Por isso que a gente traz esse conteúdo de informação para vocês. E aí, divulguem para que mais pessoas possam saber que existe tratamento para TEA, tratamento para TDAH. As crianças de vocês estão cada vez mais precisando de acompanhamento. A gente pode criar filhos melhores sim. E doutora, a senhora atende principalmente o que aqui no seu consultório? O meu consultório acho que o carro-chefe, como dizem aí, são os transtornos de neurodesenvolvimento. Então, autismo, TDAH, os transtornos de aprendizagem, descalculia, dislexia,
altas habilidades, que antigamente era chamado de superdotação, e também as paralisias, né? Os pacientes que, por algum motivo, têm paralisia cerebral, por hipóxia neonatal, alterações ginecológicas e obstétricas, né? E atendo as paralisias cerebrais e atendo também as doenças raras, as doenças neuromusculares, os erros inatos do metabolismo. Então, é um mix, né? A gente, aí pra fora, já tem a neuropediatria um pouco dividida, né? Quem faz epilepsia, por exemplo, faz só epilepsia. Quem faz transtorno de neurodesenvolvimento, faz só transtorno de neurodesenvolvimento. Quem faz doença rara. Mas a gente mora numa região que ainda precisa, né, de muito profissional, e a gente precisa fazer um pouco de tudo. Então, a gente tem uma vantagem nisso, que é que você precisa estar estudando de tudo um pouco sempre. Lógico que tem uma desvantagem, porque quando você faz só uma coisa, você se especializa tanto naquilo que você, né, faz de olhos fechados, digamos assim, mas ainda na nossa realidade, na minha realidade, eu preciso fazer de tudo um pouco, e eu acho bom também. Doutora, aqui no Acre o mercado tá saturado? Pra Medicina? Pra medicina, eu que te pergunto, tá saturado ou não tá? Eu vivo muito na minha bolha da neuropediatria, né? Então, pra neuropediatria eu sei que precisa, porque num futuro não muito distante, assim como a oftalmologia que todo mundo precisa passar, eu acredito que num futuro neuropediatra, toda criança vai ter que passar no neuropediatra, seja desenvolvimento típico ou não, né? Então, eu acho que ainda cabe. Eu acho que não está saturado. Mas para as outras áreas eu não sei dizer. Não tenho esse conhecimento disso. Bom, assim, do que a gente observa no mercado, até o ano de 2024, se eu não me engano, foram mais de 500 mil médicos que tem pelo mercado, né? E calcula-se que dentro de alguns anos a gente vai atingir a cota máxima de médicos que o Brasil necessitaria, né? Existe aquela velha expectativa de que nós tenhamos um médico, né, por pessoa. E, assim, é uma realidade que parece estar mudando, porque a China, né, acho que o Gabriel pode falar melhor do que eu, a China parece estar fazendo atendimentos com inteligência artificial. E, para além disso, a fundação ali, Bill Gates, está tentando colocar médicos de inteligência artificial na África. Pois é, e aí é mais uma outra coisa também que vai saturar, né? Não vai precisar de tanto médico, porque a IA vai vir aí. Mas uma coisa eu te falo, que tipo de médico? Exato. Há médicos e médicos. Então, eu sempre brinco aqui que eu falo assim, o paciente tem um médico que merece. Entendeu? Então, assim, qual grau de formação que você tem para o médico que você procura? Porque a gente sabe que na medicina, eu digo que existem pseudos neuropediatras, pseudo-endocrinologistas, pseudos que não têm a especialização propriamente dita e tal. Então, o paciente tem um médico que merece. E a gente precisa entender exatamente isso. O ENAMED, doutora, é importante? É a qualidade, não é a quantidade. Mas, doutora, o ENAMED é importante? É importante. Eu acho que é muito importante, né? O ENAMED é a nota, para quem não sabe, né? É a nota que a faculdade que aquele médico se formou tirou, né? Ele é uma ferramenta, lógico que ele não é certeza absoluta, não é porque aquela nota ruim, por exemplo, não vai ter um aluno bom daquela faculdade, né? Mas esse tanto de médico que tá saindo, será que vai ter qualidade? Acredito que não. Como o paciente merece, não. Como o paciente merece, não. Bom, assim, do que a gente vê, né, principalmente trabalhando com inteligência artificial, são esses avanços que acredito eu que talvez não vá ser tão efetivo quanto a capacidade humana de entender o contexto, né? Porque como que funciona a IA, né? Só para o pessoal entender a capacidade de contexto dela. Quando você... Vou pegar o exemplo do GPT aqui. Quando você está conversando lá com o GPT, à medida que você vai conversando mais, você percebe que não tá saindo aquelas coisas, ele esqueceu umas coisas aqui, umas coisas lá. Por quê? Porque existe algo chamado janela de contexto, que é o quanto que a IA vai salvar da sua conversa, do que você falou, para ela usar aquilo ali posteriormente.
Então, à medida que você vai falando mais, algumas coisas ficando lá para trás, e por conta de ficarem lá para trás, ela acaba esquecendo, entre aspas. Ela meio que não presta mais atenção naqueles dados e dá aquela sensação um pouco de que a IA ficou burra, e a IA não tá sabendo que eu tô falando mais. Exato, e a gente pelo menos tem tentado sempre contornar isso, né? Teve até evaluation de um menino que melhorou essa memória, ele fez 2,5 milhões, né, pela solução que ele criou, mas para ver, a IA hoje ela tem limitações, então eu acredito que esses modelos não vão substituir o médico não, acho que ela vai ser o que a gente tem defendido, é uma medicina 2.0. Eu acho também. Eu acho que não vai substituir o médico e não vai substituir o médico bom. Porque Eu ia por fazer mais que você falou aí, vai formar muito médico. Mas qual é a qualidade desse médico? Então, como é que esse médico mal formado vai ter vai dar para essa IA uma boa base? Ele não vai. Não tem como. Ele não vai saber onde buscar a referência correta, né? Ele não vai saber pesquisar, ele não vai saber buscar, ele não vai... Então, ele vai ter respostas rasas, como o Gabriel colocou aí, né? Sim. Será? Mas Se o médico for ruim, ele vai ter resposta rasa. Se o médico for ruim, ele vai ter resposta rasa, então a IA vai substituir ele de qualquer forma. É como hoje está acontecendo, vou falar um pouco no mercado, né? No mercado da programação. O pessoal fala, IA vai substituir programador, rapaz. IA substitui programador ruim. E a mesma coisa, substituir médico ruim, exatamente. né? Doutora, os médicos estão ficando mais empreendedores? Acho que sim. Eu acho que hoje o médico que não tá no mercado, que não é, eu digo que quem não é visto não é lembrado. E assim, não adianta você ser o melhor na sua área. Se você não aparecer, você também não vira o melhor. Entendeu? Então você precisa ser bom no que faz, mas você precisa também se comunicar bem. Se você não se comunica bem, o negócio não vai. A doutora é muito boa de corte, né, cara? Sério, muito bom mesmo. Caramba, vai render esse podcast. Vai render muito. Vai. Eu acho que de todos é o que mais vai render. Então, o médico, doutora, que não se atualiza, vai ficar para trás porque a IA vai... Substituí-lo. Caramba. Eu acredito. Acredito que vai ter essa limpa no mercado. Eu acho. E vai ser e é uma coisa que vai ter que ser feita, né, para mudar isso da base, porque assim, hoje eu percebo assim em alguns cursos de medicina, uma coisa que tá ficando cada vez mais superficial, Mais fácil de... mais fácil. E não deveria ser. Não deveria ser. Por quê? Porque vamos falar aí, eu não tô criticando porque eu fiz faculdade particular. Então Não, o problema não é a particular. Não é a particular, eu tenho plena consciência disso, mas eu fiz vestibular. Eu tive processo de seleção, e é diferente. Hoje em dia, o processo de seleção de algumas universidades não tem. E com isso, o cara precisa manter aquele aluno ali. Porque ela é uma empresa. E ela quer formar, porque se ela forma, ela recebe. Só que se eu não nivelo na entrada, eu tenho que nivelar por baixo durante o meu curso. Sim. Então, esse é o grande X da questão, no meu entendimento. Não sei te dizer se voltar a fazer vestibular no método antigo, não, mas a gente tem que mudar a estratégia, seja ele da formação escolar, enfim, entendeu? Sim. Como é ir pra fora. Mas se eu entra gente pra fazer medicina que não tem uma base boa pra entrar, eu não vou poder reprovar todo mundo todo ano na faculdade particular. Vou? Exato, não vai, vou. porque Então eu vou senão nivelar perde como? no mercado. Só pode ser assim. Vou nivelar por baixo, esse cara vai formar, e aí quem reprova não é a faculdade. Quem reprova é o mercado de trabalho. Exato. É o mercado que vai acabar selecionando quem é e quem não é. E no meio disso, quem sofre no fim é o paciente, né? Porque ele não sabe quem que é o bom, quem que é o ruim. Então, por isso que tem que ter o conteúdo educador. Você saber quem que é o médico que vai te atender bem, você saber quem é o médico que vai te atender mal. E eu conheço neuropediatras muito bons, inclusive aqui do Acre. Muito top. Você devia conhecer quem vai lhe atender com excelência. E aí eu ainda falo mais.
Não adianta também eu ter uma excelente formação, eu sou muito boa, aquilo que a gente comentou, e eu não aparecer. Não aparecer. Porque senão eu não chego pro meu cliente. Tem que chegar pro seu cliente. Então, médico, essa é uma grande realidade do que está acontecendo. Você não aparecer, você não aprender a se comunicar melhor, porque eu brinco que nós médicos, a gente aprende a monossílaba, né? Não é, E assim, tem que aprender a se comunicar e principalmente se atualizar sempre. Isso a gente vem de berço praticamente, né? A faculdade ensina a gente a sempre estar atualizado, mas se atualizar para o digital. E uma das atualizações é você usar a inteligência artificial no seu consultório, na sua clínica, no seu hospital, porque é o grande diferencial que você vai oferecer de tratamento para o paciente. Prever uma sepse mais rapidamente, você fazer o acompanhamento longitudinal daquele paciente, tem muitas aplicações que você pode aí estar usando. E para saber mais, eu iria no Instagram da Prontofy para conhecer um pouquinho ali do trabalho que estamos fazendo. Então, Gabi, para falar de trabalho e de inovação, o que são as possíveis atualizações para a medicina com inteligência artificial? Acho que uma parte que eu já falei da questão dos algoritmos para auxiliar diagnóstico. Talvez no futuro, até porque cada vez também, não só a parte da IA, mas também de robótica tem avançado muito. Hoje, assim, tem hoje robôs que chegam a realmente níveis humanos em alguns pontos. Perfeito. Você fica até um pouco assustado. Mas que também podem auxiliar o médico em alguns casos, principalmente para, às vezes, coisas mais simples, mas que também demandariam mais tempo e tudo mais. A cirurgia robótica, né, Gabriel, é uma realidade. Né? Hoje a cirurgia robótica é uma realidade. E não é só presencial, é o cara, sei lá do outro lado do Brasil fazendo a cirurgia em São Paulo. Porque hoje a rede 5G e até 6G que está desenvolvendo na China, mas sei lá em quantos G eles estão agora, ali é outra história. Que a latência é mínima. Então você consegue fazer uma cirurgia com uma precisão incrível a longas distâncias, sem nenhum problema. E isso é algo que também tem uma evolução que também tem tido na medicina. E eu acredito que as outras possibilidades a gente vai ver na medida que for se desenvolvendo a tecnologia, porque a gente não sabe até onde isso pode chegar. Porque falando em termos de classificação de IA, a gente não chegou nem no AGI, que a AGI seria a IA ali do nível do ser humano, mesmo nível de capacidade e cognição do ser humano. A gente não chegou nem nesse ponto ainda. Então, quando chegar nesse ponto, se chegar, né? Não é Exterminador do Futuro? Não, eu acho que isso aí é outro ponto, que é o Super AGI. Que é o Super AGI? O Super AGI é quando ele passa da capacidade humana em todos os pontos. Nossa. Aí sim é nível Exterminador do Futuro. Mas não chegou nem no AGI ainda. Porque eu acho que não seria bom, né? A gente chegar nisso. Não, e eu acredito que... Tá bom, menos. Eu tava até tendo uma palestra que lá, tava na semana acadêmica lá do curso. Mas será que ela, por exemplo, a gente já fez a primeira cirurgia usando inteligência artificial num robô, não foi? Se eu não me engano. E aí tinha equipe de cirurgiões na sala, se eu não me engano até. E claro, hoje com a cirurgia robótica tem um robô ali, né? Se eu não me engano é Da Vinci o nome dele. A equipe usa o robô, mas tem os cirurgiões ali do lado, caso seja necessário a intervenção. Para a pediatria, doutora. E ainda o robô ainda é manuseado por um cirurgião. Por um cirurgião treinado para usar aquele robô. Isso, exatamente. Né? Não vai uma pessoa qualquer lá, né? Assim, tá aí na rua passando e fazer cirurgia. Não é assim. Eu digo sempre que o Brasil é referência em saúde porque muita coisa do que a gente mostra pro mundo, vacinação. Doutora, as pessoas estão ficando anti-vacina? Teve uma corrente recente aí anti-vacina, né? Inclusive porque há um tempo atrás saiu uma fake news, uma fanfic, que a vacina causaria autismo e a gente já caiu por terra. O médico que
fez essa análise, já até perdeu o CRM. E, Merecidamente, né? e a gente sabe que não tem relação de autismo com vacina, mas eu acho que isso foi um dos pontos dessa antivacina, né? Dessa corrente antivacina. Aí veio também a questão da pandemia, o medo que surgiu com as vacinas para o Covid, né? Das doenças cardíacas. E aí vai se criando desinformação, que assim como cria informação, se cria desinformação. É ou não é, Gabriel? Então, a gente tem que criar informação aqui, cara. E ao mesmo tempo que a IA te ajuda em ter muita informação, se você vai trabalhando ali na base de dados para uma coisa de desinformação, ela vai trazendo também. Ela vem trazendo. E aí... Você tem que achar uma empresa confiável para fazer isso. Exatamente. Então, com isso surgiu, né? Aí depois teve aquela onda também da vacina do HPV, que poderia causar epilepsia. E aí isso também já foi... A vacina do HPV Caiu causava por terra. paralisia? Não, nem causava paralisia, nem causava epilepsia. Né? Aqui no Acre a gente teve isso. Algumas pacientes que evoluíram com quadros de SINEP, que são crises não epiléticas, e aí foram até pra fora, fizeram vídeo eletroencefalograma por uma semana e viram que realmente não tinha atividade elétrica. E aí fechou, foi até um estudo feito pela USP que fechou com uma histeria coletiva, né? Que não deixa de ser uma doença, um transtorno, mas fechou com um quadro de histeria coletiva. Como algo não sendo da vacina, né? E não sendo da vacina, exatamente. Então, olha só, é realmente impressionante como às vezes as pessoas... É possível eu pegar TDAH depois de velho? Não, é muito aquela história só ainda voltando nessa questão do efeito manada, né? Um teve, outro teve. Ah, vou ter também. Tipo isso. Acho que eu tô tendo. Não, mas em relação ao TDAH, não é possível. A gente nasce com TDAH, o que acontece é que às vezes a gente faz o diagnóstico mais tardiamente, né? Os sintomas do TDAH, eles precisam estar presentes para que a gente feche o diagnóstico antes dos 12 anos. Doutora, como eu sei que meu filho tem TDAH ou não? Então, eu digo que só tem TDAH, o T é o quê? Transtorno. Então tem que ter prejuízo. Se não tiver prejuízo, eu posso ser hiperativo, eu posso ter algum grau de desatenção, mas eu tenho prejuízo. E esse prejuízo ele não precisa ser unicamente pedagógico, acadêmico. Eu posso ter um prejuízo social. Às vezes essa criança é tão agitada que ela não consegue fazer amigo. Ou ela é tão impulsiva que ela quer ser tanto líder que ela é excluída. Então, se eu tenho prejuízo, eu tenho transtorno. E aí, como é um diagnóstico clínico, não tem um exame que eu faça para me diagnosticar TDAH, eu preciso ter lá uns critérios. E aí eu tenho que ter, aí existe lá uns critérios, eu tenho que ter pelo menos 6 critérios entre desatenção e hiperatividade. Então entendeu? Tem que ser diagnosticado corretamente. Tem que ser diagnosticado corretamente. Doutora, mas pensando assim, tentar achar essas crianças autistas, alguém que possa ter realmente o déficit de atenção, que não consiga prestar atenção na aula. Supondo que seja meu filho até. Então, como é que eu poderia... Assim, vou tentar deixar numa palavra mais clara, né? Doutora, o meu filho, eu acho que ele é preguiçoso, eu não acho que é autismo. Como eu sei a diferença? É difícil, assim, a gente vai precisar ter critérios clínicos, né? Primeiro a gente vai precisar entender o que está acontecendo. Ele não consegue copiar? Ele não consegue entender o que está sendo falado? Isso acontece apenas na escola? Primeiro que tem que acontecer em vários ambientes. Né? Eu tenho que ter essa dificuldade na escola, na aula de futebol, na aula de balé, no tênis, em casa, entendeu? Tem que ser em mais de um ambiente. Ela precisa durar por mais 6 meses. Primeira coisa, está acontecendo alguma coisa na vida dessa criança? Ela está sofrendo bullying na escola? Os pais estão separando? O que está acontecendo? Qual é o momento que essa criança está vivendo? Primeira coisa. Segunda coisa, tem prejuízo? Essa desatenção, essa preguiça, faz com que ele tire nota baixa? Faz com que ele não consiga acompanhar? É um problema de vista? Será que ele não está enxergando? É um problema auditivo? E aí sim eu vou tentando eliminar possibilidades e causas. E aí eu digo, não, realmente, ele não tem problema de vista, ele não tem problema, não tá passando por nada de transtorno emocional que esteja acontecendo ali, não é vício no jogo, não é vício na tela, né? Não tem como não ser. E aí, além disso, ele enquadra nesses critérios. Então, é tá, isso. Ele tem.
Mas assim, no outro extremo, se, por exemplo, agora pensando ali na criança com TEA, não sei, eu começo a ver que meu filho tem uns comportamentos estranhos, ninguém da família é assim, ele é o primeiro. Ele é nunca muito diferente dos aconteceu. pares, né? Você vê que as outras crianças, os filhos dos outros amigos, todos já estão falando, todos conseguem interagir. O meu filho não fala, não interage. A mãe chama, ele não olha. O meu filho tem autismo, então? Provavelmente. Aí a gente vai também botar nos critérios e vamos ver. Se forem casos clássicos, assim, tem criança que chega no meu mas eu tô consultório. achando que o meu filho é psicopata ou ele só tem autismo. Aí a gente vai ter que fazer toda uma investigação para psicopatia, né? A psicopatia, ela é genética, ela tem todo um histórico, a gente vai investigar. Crianças muito pequenas, a gente não consegue fechar isso. Tem que esperar crescer pra ver, então? Nossa, então... Caramba, gente. Pra gente finalizar, chegando no nosso último ponto, a gente acabou pulando essa parte, mas, doutora, para o pessoal te conhecer um pouquinho melhor, quem que a senhora é? Como foi a sua formação? Porque muitas pessoas que nos acompanham, elas ainda vão entrar em medicina. Então, essa parte da sua jornada é muito importante, porque às vezes elas querem entender como estudar melhor e principalmente assim, hoje talvez esteja muito menos competitivo, mas assim, antigamente era muito competitivo. Você tentar entrar na faculdade, você conseguir o seu diploma, era muito menos acesso. Tanto que o Brasil, se eu não me engano, pelo menos até os últimos 10 anos, a gente tinha aberto 200 faculdades. Então você só tinha essas possibilidades para o país que tinha aí mais de 10 milhões de pessoas. E hoje tem muito mais faculdade, então, claro, deu uma facilitada bem maior. Mas na sua época, como foi estudar? Como foi assim, podia ir mais pela internet, tinha que ir mais pelo livro, como era a diferença? Vamos lá. Então, primeiro, né, acho que quem não me conhece, meu nome é Bruna, eu sempre quis fazer medicina, mas sempre estudei, eu sou acriana de nascença, nasci aqui em Rio Branco, no Acre. Tenho muito orgulho de ser a famosa acriana do pé rachado. Meu pai é acriano, então nasci aqui e tive muita influência, né? Na minha família, eu tenho meu pai é médico, meu tio é médico, irmão do meu pai, então eu tenho tios médicos, então de ambas as partes, por parte de mãe ou parte de pai. Então eu sempre tive influência na medicina e eu comecei a estudar muito cedo no colégio. E aí sempre fui nessa, vou fazer medicina e tal. No final ali fiquei um pouco na dúvida se eu não era arquiteta, eu gosto de arquitetar coisas, então eu não era a primeira opção? Criar coisas, eu fiquei um pouco na dúvida, mas acabei indo pela medicina e acho que não faria outra coisa, me encontrei aí. Fiz faculdade em Manaus, no Amazonas, depois eu voltei pro Acre, trabalhei 1 ano como clínica generalista e percebi que realmente gostava de criança. E não gostava de atender adultos. Eu digo que o adulto mente, o adulto vai pegar atestado e brincadeiras à parte, eu entendi que minha área era pediatria. E aí fiz a residência em pediatria geral, aqui no Hospital das Clínicas, que é a Fundacre. Sim. Né? Então minha formação foi aqui. Hoje trabalho com colegas que foram minhas chefes, minhas preceptoras. E depois que eu terminei pediatria, eu fui para São Paulo fazer a minha subespecialização. E aí eu fiz neuropediatria na Faculdade de Medicina UABC, que eu fiquei lá em São Paulo por 3 anos, fazendo a especialização, a residência. E tenho título nas 2 áreas. Tenho prova de título na pediatria e na neuropediatria. Lembrando que a formação em residência é muito importante, sim, trabalho em prática, né? Você vê muita coisa diferente, mas que o médico ele não pode deixar de estar sempre se especializando, se atualizando. Eu digo que o médico que não estuda, ele está fadado ao esquecimento, porque a medicina muda. Quando eu fiz faculdade, eu não tive aula de autismo na minha faculdade. É mesmo, a senhora não... Porque eu tenho 15 anos de formada. Há 15 anos atrás não se falava tanto em autismo. Ninguém sabia. Então não era uma área que era imprescindível. Hoje eu sou professora do curso de medicina na Universidade Federal do Acre. Todos os nossos alunos têm aula de autismo. Como é dar aula na Universidade Federal do Estado do Acre? Desafiador. Eu adoro ser professora, eu gosto de falar, vocês já devem ter percebido, né? Que eu não gosto de ficar calada.
Eu gosto de falar bastante. Não, mas as aulas são sempre divertidas, gente. Olha, vocês sabem que eu, pra dar elogio, é difícil, mas eu gosto muito das aulas. Então, eu gosto da aula. Acho que os nossos professores, a gente tem um corpo docente muito bom. Temos professores excelentes mesmo. Não estou aqui falando porque eu faço parte, mas eu tenho orgulho de ser professora da Universidade Federal do Acre. Tenho orgulho de ter colegas tão inteligentes e tão bons como a gente tem lá dando aula. Nem tudo é perfeito, porque a gente mora no norte do país. A gente mora numa cidade que é mais remota, que é mais difícil. Apesar de ser uma capital, gente, é o que eu falo. É um clima muito de interior, assim. Falta muita coisa, complicado. A gente não tem, por exemplo, nosso hospital universitário ainda, então a gente Houve uma época em que a gente não fazia intervenção percutânea por catéter para infarto, assim. É umas coisas assim, não tinha sala de hemodinâmica. Era doido, assim. Há um tempo não muito distante, né? Não muito distante. Então, assim... Então, eu acho assim que a gente tira leite de pedra aqui. Sim, então, a gente aqui consegue... os médicos são raiz. A gente consegue fazer milagre. Mas, então, a gente tem muitos déficits, muitas dificuldades. A gente não tem hospital universitário, a gente não tem muita coisa. Mas, a gente também tem vantagens disso. Claro. Então, eu vou deixar claro aqui as vantagens disso. Primeiro que a gente é fronteira. Exato. Então, a gente drena paciente, além do nosso interior do Acre, a gente drena paciente do Peru, da Bolívia, né, por a gente ser cidade fronteira, do Amazonas. Então, as regiões mais distantes do Amazonas, Boca do Acre, Pixuna, Irunepé, a gente drena e atende aqui. Porque é mais fácil eles virem para Rio Branco do que eles irem para Manaus. Exato. Né? Então, o médico acreano salva muitas vidas nacionalmente e internacionalmente. Exatamente. E a outra coisa que eu vejo é como a gente tem poucos profissionais, a gente acaba fazendo de tudo. Isso é muito bom. Então, eu sempre falo assim, o residente. Eu adoro esse pensamento da senhora, de verdade. Eu achei muito inteligente. Por exemplo, o residente de cirurgia, nem vamos falar de pediatria. O residente de cirurgia, ele vai atender, ele tá se formando em cirurgia geral, mas ele atende quase todas as áreas. Vai para fora, vai para um centro de referência. O cara que faz acesso central é o cirurgião da vascular. Aqui o cirurgião geral faz. O cara que faz traqueostomia é o cirurgião de cabeça e pescoço aí pra fora. Aqui não. Aqui o cirurgião geral é que faz. Exato. Ele sabe fazer tudo e de olho fechado. E na pediatria não é distante. Quem é o residente que acompanha em São Paulo uma cetoacidose diabética? É o residente da endócrino pediatria. Exatamente. Aqui não. É o residente da pediatria geral. Então, o cara sai formado geral muito bom. Pela oportunidade. Que a medicina ela não é só livro, né? A medicina é prática. É você prática. Tem que saber fazer. Então... E a prática, ela é diferente, né? A prática é muito diferente. Muito diferente. Inclusive, aqui vocês estão tendo, na prática, a visão de como é realmente aprender informação de qualidade. Espero que eles tenham gostado. Aqui a gente está chegando no fim. E, doutora, se você fosse dar uma dica agora para todos esses pais que têm filhos autistas ou com TDAH, o que a senhora diria para eles? Tempo é cérebro. Percebeu algo diferente? Percebeu algo que está fora da curva? Procura informação, procura conhecimento, procura um médico especialista que saiba o que está fazendo e que vai poder te orientar da melhor forma possível. Eu quero agradecer a vocês, ao Gabriel, ao João e a Medicina 2.0, Medificast, essa empresa aí de renome e que está sendo lançada aí no mercado para trazer ajuda, informação e informação de qualidade. E aí, gente, vamos crescer a Prontofy. Meu sócio, o que você acha? Só bora. Só bora, foguete não tem ré. Foguete não dá ré. É isso aí. Então é isso. Fechou? Fechou. Doutora, muito obrigado. De coração. Vim sábado de manhã é ter muito amor à profissão.